Olá, eu sou a Gisele Topan, eu sou terapeuta integrativa, sou acupunturista e estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar esse grande profissional do programa Você é Top, e hoje ele mostra um outro lado. É como se tivesse vivido várias vidas, mas sempre trilhando um caminho de servir, um caminho assim, muito talentoso. Marcelo, gratidão, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Marcelo, conta um pouquinho aí dessa tua atividade aí que virou para você um grande propósito, né? Eu não gosto muito de chamar de missão, mas propósito cai muito pertinente. Como eu comecei no teatro, depois migrei para a música, eu comecei a me deparar com muitas pessoas, não só crianças, mas com deficiências. Então, o que me apareceu primeiro foram pessoas com síndrome de Down. E depois, posteriormente, o número de pessoas com autismo começou a subir, né, aumentar exponencialmente. Nesse meio tempo, eu senti a necessidade, como eu já trabalhava com educação musical, de fazer especializações para trabalhar com esse público. Nesse momento, eu me deparei com uma possibilidade, uma alternativa. Eu não diria que eu mudei de rumo, eu continuei com o meu rumo nas artes, mas eu acrescentei na minha carreira acadêmica o que eu posso dizer que hoje é o meu propósito de vida. Então, eu comecei a fazer, primeiro eu fiz pedagogia, né, psicopedagogia, aí eu parti para neurociência, depois da neurociência, neuropsicopedagogia clínica institucional. Como eu já trabalhava com música, teatro, né, o ensino da música, eu me especializei no ensino da música e musicoterapia para crianças com deficiências. E aí começou, né, a docência do ensino superior, que hoje é muito comum, para você poder ampliar, né, o seu espectro educacional. E o que aconteceu em 2008 foi que houve uma lei que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96, que foi 11769. A Lei 11769, ela acrescentou novamente a música, o ensino da música na educação básica. Seria educação infantil, sim, Fundamental 1. Em 2016, teve uma nova alteração, que foi a 13278, que fez com que a arte, ou seja, teatro, música e dança, fosse obrigatória, e é obrigatória, da educação básica até o ensino médio. Então, no primeiro momento, que foi da Lei 11769, nós tivemos um período de 3 anos, que foi de 2009 a 2011, para capacitar os professores. Então, como eu já estava nessa área, eu comecei a lançar um livro atrás do outro de educação musical, porque nessa época eu já era diretor do Instituto Hering. E o Instituto Hering, na época, divulgou e começou a trabalhar com os meus livros. Então, escolas, instituições do Brasil inteiro começaram a usar o meu livro como educação musical. Vocês devem se lembrar do Caminho Suave, lembra? Lembro. Caminho Suave, eu estudei com ele. Vamos dizer que o meu primeiro livro ele foi muito inspirado graficamente no Caminho Suave. Então, foi uma apostila, vamos dizer assim, de referência para que os professores pudessem se capacitar. E comunicação assertiva, né? Exato. Aí eu comecei a lançar os livros e não parei mais. Eu estou no meu 18º livro agora. Parabéns. O meu primeiro livro, ele durou, vamos dizer assim, de 2008 a 2011, que foi quando as prefeituras acabaram tendo que ter esse livro para poder fazer a capacitação dos professores e para aplicar para os alunos, que era um livro que servia tanto para o professor como para o aluno. Mas esses 17 livros que foram lançados até agora, eles são direcionados para esses dois públicos, principalmente o da música, mas também o da terapia. Porque como eu trabalho como bioterapeuta, nessa amplitude, né, que a gente pode dizer que o leque se abre quando você vai trabalhar com uma criança com deficiência, com déficit cognitivo, né? Você precisa construir inteligência, ao mesmo tempo você tem que entender da saúde, não só mental, mas como física, emocional, dessa criança ou dessa pessoa. Eu digo criança porque às vezes tem o Ricardo, por exemplo, que eu atendo, tem 43 anos. Só que você pega na mão dele, ele é uma criança de 5 anos.
Então eles têm esse comportamento infantil, né? Esse atraso cognitivo. Então, para mim são todas crianças, né? Que precisam de um cuidado e um afeto também, uma intuição clínica para que você possa entender tudo isso. Então, a minha vida musical, teatral, acabou também influenciando na arte e educação para trabalhar com essas crianças com deficiências, entende? Olha, é como se você estivesse um pouco adiante do nosso tempo, viu? Parabéns. Obrigado. Isso é para pouco, viu? Na verdade, eu acho que isso tudo, por exemplo, quando você diz adiante do tempo, tem pessoas que falam assim, poxa, a música deveria fazer parte, já faz. A música deveria ser, já faz. O problema é que não demora para chegar no público. Quando você vê uma pessoa tocando, fazendo um show, por exemplo, você está num restaurante, alguém está tocando piano, violão, qualquer coisa assim, ou cantando, aquilo é uma terapia. Mas quando a gente oficializa essa terapia e coloca ela dentro de um atendimento clínico ou institucional, ela fica mais séria e começa a ser observada cientificamente. Então as comprovações de que a música ajuda muita coisa, ela já existe há muito tempo, mas a execução é mais difícil, porque você quando você vai atuar, você tem que explicar para a pessoa, porque embora seja muito, muito óbvio, não é para a maioria das pessoas, principalmente para quem é pai, mãe de uma criança com deficiência. Então, nas clínicas que eu atendo, justamente o que eu faço maior é um trabalho de conscientização primeiro. Depois dessa conscientização, a criança começa a melhorar, ela começa a entender algumas coisas e desenvolver algumas inteligências que ela não tinha. E aí ela começa a verbalizar mais, começa a falar. Crianças não verbais começam a falar, começam a cantar. Crianças que têm uma dificuldade, não conseguem amarrar o sapato, começam a amarrar. Por quê? Começa a entender, através dessa construção de inteligências, como é que ela pode viver melhor, de uma forma natural. E a música, ela ativa uma parte do cérebro muito interessante. Ela faz com que, é uma outra linguagem, ela faz com que a pessoa entenda a vida de uma outra forma. Se você pensar bem rudimentarmente falando, que metade do cérebro tem a ver com criatividade, tudo mais, a outra metade com mecanismo, se você pensar no movimento cruzado, o tempo inteiro na música você usa isso. Quando você vai tocar um piano, um violão, você lida com a parte mecânica e a parte criativa. É a mesma coisa com o desenho, com a dança, mas a música envolve, na minha opinião, todas as artes, porque ela inclui tudo aquilo que a dança, o desenho, a pintura, o esporte, porque é o ritmo, é a respiração, o mecanismo, e tudo isso é muito importante. Então, graças a Deus, nesses últimos tempos, posso te falar, nesses quase 20 anos, ou quase últimos 20 anos, eu tenho colocado na minha vida a vida das outras pessoas, principalmente as famílias que têm a criança com deficiência, e eu consigo, através da música, chegar numa atividade recreativa e que desenvolve inteligência clínica dentro do consultório. Isso é bárbaro, a minha vida hoje se resume a isso. Maravilha. Ô Márcio, se alguém um dia falar assim, você conhece alguém que merece uma estátua? Eu vou botar. É verdade, parabéns. Também que emagreci, a estátua vai ser muito... Você pode deixar ter contato, por favor? Não? Claro, claro. Bom, meu nome é Márcio Ciales, né? Como a gente brincou no outro programa, é o meu nome de remédio, mas Márcio SCIALIS, no Instagram tem o ponto terapias. Então, Márcio Ciales, ponto terapias. Eu tenho 2 Instagrams. Um é o do artístico, né? Eu trabalho com a música e com o teatro. E o outro é o Márcio Ciales, ponto terapias, que eu faço atendimento clínico. E só entrar em contato que eu recomendo qual é a clínica mais próxima para a gente poder fazer uma anamnese, um atendimento. Perfeito. Gratidão, tá? Muito obrigado. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico Márcio Ciales, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.